na vida a gente quer se conhecer. Cá entre nós. Luz no Caminho, parte 1. Estas regras foram escritas para todos os discípulos. Segue-as. Antes que os olhos possam ver, devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, deve ter perdido a sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, deve ter perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa estar na presença dos mestres, seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. 1. Mata a ambição. Nota: a ambição é a primeira das maldições, a grande tentadora do homem que está se elevando acima de seus semelhantes. É a forma mais simples de buscar recompensa. Homens de inteligência e poder são continuamente desviados por ela de suas possibilidades mais elevadas. No entanto, ela é uma instrutora necessária. Seus resultados tornam-se pó e cinza na boca. Como a morte e a desavença, ela, por fim, mostra ao homem que trabalhar para si mesmo é trabalhar para a desilusão. Porém, embora esta regra pareça tão simples e fácil, não passes rapidamente por ela, pois os vícios do homem vulgar passam por uma transformação sutil e reaparecem com aspecto modificado no coração do discípulo. É fácil dizer, não serei ambicioso, mas não é tão fácil dizer, quando o mestre ler meu coração, ele o encontrará perfeitamente limpo. O artista puro, que trabalha por amor à sua obra, está às vezes mais firmemente colocado no caminho correto do que o ocultista que imagina ter removido seu interesse de si mesmo, mas que na realidade só ampliou os limites de experiência e de desejo e transferiu seu interesse para coisas relativas a uma dimensão maior da vida. O mesmo princípio é aplicável às duas outras regras, que aparentemente são simples. Pondera sobre elas e não te deixes enganar facilmente pelo teu próprio coração, pois agora, no umbral, um erro pode ser corrigido, mas se carregares o erro contigo, ele crescerá e frutificará, e então, para destruí-lo, terás de sofrer amargamente. 2. Mata o desejo de viver. 3. Mata o desejo de conforto. 4. Trabalha como aqueles que são ambiciosos. Respeita a vida como aqueles que a desejam. Sê feliz como os que vivem em função da felicidade. Procura no coração a raiz do mal e arranca-a. Ela vive e dá frutos no coração do discípulo devotado, assim como no do homem voltado para o desejo. Só o forte pode matá-la. O fraco tem de esperar que ela cresça, frutifique e morra. E ela é uma planta que vive e cresce através dos tempos. Floresce quando o homem acumulou em si inúmeras existências. Aquele que pretende entrar no caminho do poder deve arrancar essa coisa do seu coração. E então o coração sangrará, e toda a vida do homem parecerá dissolver-se por completo. Esta provação tem que ser suportada. Ela pode vir no primeiro degrau da perigosa escada que leva à senda da vida, ou pode aparecer somente no último. Ó discípulo, lembra, no entanto, que ela tem que ser suportada e concentra as energias da tua alma nesta tarefa. Não vivas no presente nem no futuro, e sim no eterno. Esta gigantesca erva daninha não é capaz de florescer ali. Esta mancha na existência é removida pela própria atmosfera do pensamento eterno. 5. Mata todo sentido de separação.
Nota: não te iludas imaginando que podes apartar-te do mal ou do insensato. Eles são tu mesmo, embora em grau menor do que o teu amigo ou teu mestre. Porém, se permitires que cresça no teu interior a ideia da separação de qualquer coisa ou pessoa má, ao fazê-lo, estarás criando um karma que te ligará a essa pessoa ou coisa até que a tua alma reconheça que não pode permanecer isolada. Lembra-te de que o pecado e a vergonha do mundo são o teu pecado e a tua vergonha, pois tu és parte do mundo. Teu karma está inextricavelmente entrelaçado com o grande karma. E antes que possas atingir o conhecimento, deves ter passado por todos os lugares, tanto os repugnantes como os puros. Portanto, lembra-te de que a veste maculada que hoje evitas tocar pode ter sido tua ontem, ou pode ser tua amanhã. E se dela te desviares com horror, quando lançada sobre os teus ombros, tanto mais firmemente grudará em ti. O homem que se tem por justo cria para si um leito de lama. Abstente, porque é correto o abster-se, mas não para te conservares limpo. 6. Mata o desejo de sensação. 7. Mata a fome de crescimento. 8. No entanto, conserva-te só e isolado, porque nada do que é corporificado, nada do que é consciente da separação, nada que esteja fora do eterno pode ajudar-te. Aprende com a sensação e observa, pois só assim poderás começar a ciência do autoconhecimento e colocar o teu pé no primeiro degrau da escada. Cresce como a flor, inconscientemente, porém intensamente ansiosa para abrir sua alma ao ar. Assim, deves avançar para abrires tua alma ao eterno. Mas é o eterno que deve estimular a tua força e tua beleza, e não o desejo de crescimento. Pois no primeiro caso, tu te desenvolverás na exuberância da pureza. No segundo, te tornarás insensível pelo poderoso desejo de projeção pessoal. 9. Deseja somente o que está dentro de ti. 10. Deseja somente o que está além de ti. 11. Deseja somente o que é inalcançável. 12. Pois dentro de ti está a luz do mundo, a única luz que pode ser projetada sobre o caminho. Se fores incapaz de percebê-la dentro de ti, é inútil procurá-la em outra parte. Está além de ti, porque quando a alcançares, já te perdeste. É inatingível, porque sempre recua. Entrarás na luz, mas nunca tocarás a chama. 13. Deseja ardentemente o poder. 14. Deseja fervorosamente a paz. 15. Deseja posses acima de tudo. 16. Porém, estas posses devem pertencer somente à alma pura e devem ser possuídas, portanto, igualmente por todas as almas puras, sendo assim propriedade especial do todo apenas enquanto unido. Deseja aquelas posses que podem ser mantidas pela alma pura, para que acumules riquezas para aquele espírito uno da vida, que é o teu único e verdadeiro eu, ou self. A paz que deves desejar é aquela paz sagrada que nada pode perturbar, e na qual a alma desabrocha da mesma forma que a flor santa sobre as lagoas tranquilas. E o poder que o discípulo deve cobiçar é aquele que fará com que ele apareça como nada aos olhos dos outros. 17. Procura o caminho. Nota:
Estas 3 palavras parecem talvez demasiado simples para constituírem uma regra. O discípulo pode dizer: estudaria eu estes pensamentos se não procurasse o caminho? No entanto, não te apresses em seguir adiante. Detente e reflete um pouco. É o caminho que desejas? Ou será que existe em tuas visões uma tênue perspectiva de grandes alturas a serem escaladas por ti? De um grandioso futuro a ser atingido? Toma cuidado. A senda deve ser buscada por si mesma, e não em função dos teus pés que a trilharão. Existe uma correspondência entre esta regra e a 17ª da 2ª série. Esta regra é a seguinte: indaga do mais íntimo, do Uno, o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. Quando, após eras de lutas e muitas vitórias, a batalha final for ganha e o último segredo buscado, então estarás preparado para um caminho ulterior. Quando o segredo final desta grande lição for revelado, nele se abrirá o mistério do novo caminho, uma senda que conduz para além de toda a experiência humana e que está totalmente fora da percepção ou imaginação humanas. Em cada um desses pontos, é preciso deter-se longamente e refletir bem. Em cada um desses pontos, é necessário estar seguro de que o caminho foi escolhido desinteressadamente. O caminho e a verdade vêm em primeiro lugar. Em seguida, vem a vida. 18. Procura o caminho recolhendo-se para o interior. 19. Procura o caminho avançando ousadamente para o exterior. 20. Não o busques por qualquer via especial. Para cada temperamento, existe uma estrada que parece ser a mais desejável. O caminho, porém, não é encontrado só pela devoção, só pela contemplação religiosa, pelo progresso ardoroso, pelo trabalho com autossacrifício, pela atenta observação da vida. Nenhuma destas coisas, isoladamente, é capaz de levar o discípulo mais do que um passo adiante. Todos os degraus são necessários para formar a escada. Os vícios dos homens tornam-se degraus na escada, um a um, à medida que vão sendo superados. As virtudes do homem são, na verdade, degraus necessários que não podem de forma alguma ser dispensados. No entanto, embora criem uma bela atmosfera e um futuro feliz, as virtudes são inúteis se estiverem isoladas. A natureza total do homem deve ser utilizada sabiamente por aquele que deseja entrar no caminho. Cada homem é para si próprio absolutamente o caminho, a verdade e a vida. Mas isso só se torna real quando ele domina firmemente sua individualidade e, pela força de sua vontade espiritual desperta, reconhece esta individualidade não como ele próprio, mas como algo que com sofrimento criou para seu próprio uso e por meio do qual se propõe, à medida que seu crescimento lentamente desenvolve sua inteligência, a alcançar a vida além da individualidade. Quando ele descobre que para isto existe a sua maravilhosa e complexa vida separada, então, na verdade, e somente então, ele estará no caminho. Procura-o, mergulhando nas misteriosas e gloriosas profundezas de teu próprio ser mais interior. Procura-o, mergulhando nas misteriosas e gloriosas profundezas de teu próprio ser mais interior. Procura-o, testando toda a experiência, utilizando os sentidos a fim de compreender o crescimento e o significado da individualidade, assim como a beleza e a obscuridade daqueles outros fragmentos divinos
que estão lutando lado a lado contigo e formam a raça a que pertences. Busca-o pelo estudo das leis do ser, as leis da natureza, as leis do sobrenatural, e busca-o com uma profunda obediência da alma, a tênue estrela que arde no interior. Continuamente, à medida que vigiares e adorares, sua luz se tornará mais intensa. Então poderás saber que encontraste o caminho, o começo do caminho. E quando houveres chegado ao fim, sua luz se transformará subitamente na luz infinita. Nota: busca-o testando toda a experiência. E lembra-te de que, ao afirmar isso, não quero dizer cede às seduções dos sentidos a fim de conhecê-las. Antes de te haveres tornado um ocultista, podes fazê-lo, porém não depois. Uma vez que tenhas escolhido a senda e nela entrado, não poderás, sem te envergonhares, ceder a estas seduções. No entanto, podes experimentá-las sem horror. Podes avaliá-las, observá-las, testá-las e esperar com a paciência da confiança pelo momento em que elas não te afetarão mais. Mas não condenes o homem que cede. Estende-lhe a mão como a um irmão peregrino, cujos pés se tornaram pesados como a lama. Lembra-te, ó discípulo, que por grande que seja o abismo entre o homem bom e o pecador, maior ainda é o abismo entre o homem bom e o homem que alcançou o conhecimento. E é imensurável entre o homem bom e o homem que está no limiar da divindade. Portanto, acautela-te para que não te imagines, cedo demais, como alguém superior às massas. Quando houveres encontrado o começo do caminho, a estrela da tua alma mostrará a sua luz, e através desta luz perceberás como são grandes as trevas nas quais ela brilha. Mente, coração e cérebro, todos estarão obscuros e em trevas, até que a primeira grande batalha tenha sido ganha. Não fiques apavorado nem aterrorizado com esta visão. Conserva teus olhos fixos na pequena luz e ela crescerá. Mas que a escuridão interior te auxilie a compreender o desamparo daqueles que não viram luz alguma, cujas almas estão em profunda obscuridade. Não os censures, não te retraias deles, porém, tenta aliviar um pouco o pesado karma do mundo. Ajuda as poucas e fortes mãos que impedem os poderes das trevas de obterem uma vitória completa. Então começarás a compartilhar de uma alegria que traz, na verdade, um trabalho terrível e uma profunda tristeza, mas também uma grande e crescente satisfação. 21. Procura pela flor que desabrocha durante o silêncio que se segue à tormenta, não antes. Ela crescerá, se desenvolverá, lançará ramos e folhas, formará botões enquanto a tempestade prosseguir, enquanto perdurar a batalha. Porém, só quando toda a personalidade do homem estiver dissolvida e desvanecida, só quando for mantida pelo divino fragmento que a criou como mero instrumento de experimentação e experiência, só quando toda a natureza houver cedido e sido submetida ao seu eu ou self superior, é que o botão pode se abrir. Então, haverá uma calma semelhante àquela que ocorre em uma zona tropical após uma chuva torrencial, quando toda a natureza parece operar tão rapidamente que é possível vê-la em ação. Essa calma descerá sobre o espírito fatigado, e no profundo silêncio ocorrerá o misterioso acontecimento que comprovará que o caminho foi encontrado. Não importa como tu a chames, é uma voz que fala onde não há ninguém para falar.
é um mensageiro que vem, um mensageiro sem forma nem substância, ou antes, é a flor da alma que se abriu. Este acontecimento não pode ser descrito por qualquer metáfora. Pode, porém, ser pressentido, buscado e desejado, mesmo em meio ao furor da tempestade. O silêncio pode durar um momento ou prolongar-se por 1000 anos, porém terá fim. No entanto, levarás contigo a força dele. Outra e outra vez a batalha tem que ser travada e ganha. É só durante um intervalo que a natureza pode permanecer tranquila. Nota: o abrir da flor é o momento glorioso em que a percepção desperta. Com ela vem confiança, conhecimento e certeza. A pausa da alma é o momento maravilhoso e é seguido pelo momento da satisfação, que é o silêncio. Sabe, ó discípulo, que aqueles que passaram pelo silêncio sentiram sua paz e retiveram sua força, anseiam que tu também passes por ele. Portanto, na sala do aprendizado, quando ali for capaz de ingressar, o discípulo sempre encontrará o seu mestre. Os que pedem, terão. Porém, mesmo que o homem comum pedisse perpetuamente, sua voz não seria ouvida, pois ele pede só com a mente. E a voz da mente só é ouvida no plano em que a mente atua. Portanto, somente após passar pelas primeiras 21 regras é que eu posso dizer que os que pedem, terão. Ler, no sentido oculto, é ler com os olhos do espírito. Pedir é sentir a fome interior, o anseio da aspiração espiritual. Ser capaz de ler significa haver obtido, até um certo ponto, o poder de satisfazer essa fome. Quando o discípulo está pronto para aprender, então ele é aceito, recebido e reconhecido. Assim deve ser, pois ele acendeu a sua lâmpada e ela não pode ser escondida. Porém, aprender é impossível até que a primeira grande batalha tenha sido ganha. A mente pode reconhecer a verdade, porém o espírito não a pode receber. Uma vez que tenha passado pela tormenta e atingido a paz, então é sempre possível aprender, mesmo que o discípulo vacile, hesite e se desvie. A voz do silêncio permanece em seu interior e mesmo que ele abandone por completo o caminho, um dia ela ressoará e fará com que ele se sinta distante, separando as suas paixões das suas possibilidades divinas. Então, com dor e em meio a gritos desesperados do eu inferior abandonado, ele voltará. Portanto, eu digo: a paz esteja contigo. A minha paz te dou. Estas palavras só podem ser ditas pelo Mestre aos discípulos amados que são como ele. Existem pessoas, mesmo entre aquelas que ignoram a sabedoria oriental, para quem isto pode ser dito sem restrições. Observa as 3 verdades. Há 3 verdades que são absolutas e não podem ser perdidas, mas podem permanecer em silêncio por falta de quem as expresse. Primeira, a alma do homem é imortal e o seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não tem limites. Segunda, o princípio que dá a vida habita em nós e fora de nós. É imortal e eternamente benéfico. Não é ouvido nem visto, nem sentido pelo olfato, mas é percebido pelo homem que deseja a percepção. Terceira, cada homem é o seu próprio absoluto legislador, produzindo para si glória ou trevas. É o decretador de sua vida, da sua recompensa e da sua punição. Estas verdades, que são grandes como a própria vida, são tão simples como a mais simples das mentes humanas.
alimenta com elas os famintos. Elas são iguais. O que está escrito acima são as primeiras das regras escritas nas paredes da sala de aprendizagem. Os que pedem, terão. Os que desejam ler, lerão. Os que desejam aprender, aprenderão. A paz esteja contigo. Parte 2. Do silêncio que é paz, uma voz ressonante se elevará, e esta voz dirá: não está certo, colheste, agora deves semear. E sabendo que essa voz é o próprio silêncio, obedecerás. Tu que és agora um discípulo, capaz de ficar de pé, capaz de ouvir, capaz de ver, capaz de falar, que venceu o desejo e atingiu o autoconhecimento, que viu a alma desabrochando e reconheceu e ouviu a voz do silêncio, vai até a sala da aprendizagem e lê o que ali está escrito para ti. Nota: ser capaz de ficar de pé é ter confiança. Ser capaz de ouvir é ter aberto as portas da alma. Ser capaz de ver é ter atingido a percepção. Ser capaz de falar é ter atingido o poder de auxiliar os outros. Ter vencido o desejo é ter aprendido a usar e controlar o eu. Ter atingido o autoconhecimento é ter se retirado para a fortaleza interna, de onde o homem pessoal pode ser visto com imparcialidade. Ter visto a alma desabrochando é ter obtido um vislumbre momentâneo em ti mesmo da transfiguração que um dia fará de ti mais do que um homem. Reconhecer é realizar a grande tarefa de encarar a luz resplandecente sem baixar os olhos e sem recuar, horrorizado, como diante de um fantasma aterrador. Isto acontece a alguns, e então, quando a vitória está quase ganha, é perdida. Ouvir a voz do silêncio é compreender que do interior vem a única orientação verdadeira. Ir até a sala da aprendizagem é entrar no estado em que o aprendizado se torna possível. Então, muitas palavras estarão ali escritas para ti, e escritas em letras de fogo para que as leias com facilidade. Porque, quando o discípulo está pronto, o mestre também está pronto. 1. Mantém-te apartado da batalha que se aproxima e, embora lutes, não sejas tu o guerreiro. 2. Procura pelo guerreiro e deixe que ele lute em ti. 3. Recebe as ordens dele para a batalha e obedece-as. 4. Obedece-lhe não como se ele fosse um general, mas como se ele fosse tu mesmo, e como se as palavras dele fossem a expressão verbal de teus desejos secretos. Pois ele é tu mesmo, embora infinitamente mais sábio e mais forte do que tu. Procura-o, pois de outra forma, na febre e no fragor da batalha, ele poderá passar por ti e não te conhecerá a menos que tu o conheças. Se teu grito chegar aos ouvidos dele, então ele lutará em ti e encherá o teu sombrio vácuo interior. E se assim acontecer, então poderás atravessar a luta calmo, sem desgaste, mantendo-te apartado e deixando-o combater por ti. Então, ser-te-á impossível errar um só golpe. Se, porém, não o procurares, se por ele passares sem percebê-lo, então não haverá segurança para ti. Teu cérebro ficará tonto, teu coração vacilará, e na poeira do campo de batalha, tua vista e teus sentidos falharão, e não serás capaz de distinguir teus amigos de teus inimigos. Ele é tu mesmo,
No entanto, tu és finito e sujeito ao erro. Ele é eterno e firme. Ele é a eterna verdade. Uma vez que ele tenha penetrado em ti e se tornado teu guerreiro, ele jamais irá te abandonar. E no dia da grande paz, ele se tornará uno contigo. 5. Escuta a canção da vida. Nota: procura-a e escuta-a, primeiro em teu próprio coração. A princípio talvez digas, não consigo encontrá-la. Ao procurar encontro apenas discórdia. Procura mais fundo. Se ficares de novo desapontado, detente e busca mais fundo ainda. Existe uma melodia natural, uma fonte obscura em todo o coração humano. Pode estar oculta e completamente escondida e silenciada, mas lá ela está. Na própria base da tua natureza encontrarás fé, esperança e amor. Aquele que escolhe o mal se recusa a olhar para dentro de si. Fecha os ouvidos à melodia do seu coração, assim como tapa os olhos para a luz da sua alma. Ele procede assim porque acha mais fácil viver nos desejos. Porém, sob toda a vida, existe uma forte corrente que não pode ser detida. As grandes águas, na realidade, ali estão. Encontra-as e perceberás que ninguém, nem a mais maldosa das criaturas, deixa de ser parte delas, por maior que seja sua cegueira em relação a esse fato, e mesmo que tenha construído para si uma horripilante máscara externa. É neste sentido que eu te digo: todos os seres entre os quais tu lutas são fragmentos do divino. Tão enganadora é a ilusão em que vives, que é difícil que prevejas onde pela primeira vez detectarás a doce voz no coração dos outros. Sabe, porém, que ela está certamente dentro de ti. Procura-a em ti, e uma vez que a tenhas ouvido, mais prontamente a reconhecerás ao redor de ti. 6. Guarda na memória a melodia que ouvires. 7. Aprende com ela a lição de harmonia. 8. Podes agora manter-te ereto, firme como uma rocha em meio ao tumulto, obedecendo ao guerreiro que é tu mesmo e é teu rei. Despreocupado em relação à luta, a não ser com a execução de suas ordens. Não mais preocupado com o resultado da batalha, pois só uma coisa passou a ser importante: que o guerreiro vença. E sabes que ele é incapaz de derrota. Mantendo-te assim, calmo e alerta, usa o dom da audição que adquiriste pela dor e pela destruição da dor. Só fragmentos da grande canção te chegarão aos ouvidos enquanto fores apenas um homem. Se, porém, a escutares, recorda-a fielmente, de modo que nada do que dela chegue a ti seja perdido. E empenha-te em aprender assim o significado do mistério que te rodeia. Com o tempo, não necessitarás de instrutor. Pois assim como o indivíduo tem voz, aquilo em que ele existe também tem voz. A própria vida tem uma fala e nunca está silenciosa. E o que ela emite não é um grito, como tu, que és surdo, poderias supor. É uma canção. Aprende da vida que és parte da harmonia. Aprende dela a obedecer às leis da harmonia. 9. Observa intensamente toda a vida que te rodeia.
10. Aprende a olhar inteligentemente os corações dos homens. Nota: de um ponto de vista absolutamente impessoal, pois caso contrário tua visão estará distorcida. Portanto, em primeiro lugar, a impessoalidade deve ser compreendida. A inteligência é imparcial. Nenhum homem é teu inimigo. Nenhum homem é teu amigo. Todos são igualmente teus instrutores. Teu inimigo torna-se um mistério que deve ser resolvido, mesmo que isso possa durar um longo tempo, porque o homem tem que ser compreendido. Teu amigo torna-se uma parte de ti, uma extensão de ti, um enigma difícil de decifrar. Só uma coisa é ainda mais difícil de conhecer: o teu próprio coração. Somente quando os laços da personalidade começarem a se afrouxar, é que o profundo mistério do eu começará a ser percebido. Só quando te mantiveres apartado dele, é que ele se revelará, de alguma forma, ao teu entendimento. Então, e somente então, poderás estar em sintonia com ele e guiá-lo. Então, e somente então, poderás utilizar todos os seus poderes e consagrá-los a um serviço digno. 11. Observa com muita seriedade o teu próprio coração. 12. Pois através do teu próprio coração vem a única luz que pode iluminar a vida e torná-la clara para teus olhos. Estuda os corações dos homens, a fim de que possas conhecer este mundo em que vives e do qual desejas fazer parte. Observa a vida em constante mutação e movimento que te rodeia, pois ela é formada pelos corações dos homens. E à medida que aprenderes a perceber sua natureza e seu significado, gradualmente serás capaz de ler a palavra maior da vida. 13. A fala só vem com o conhecimento. Alcança o conhecimento e serás capaz de falar. Nota: é impossível ajudar os outros enquanto não houveres obtido alguma certeza própria. Quando houveres aprendido as primeiras 21 regras e entrado na sala da aprendizagem, com teus poderes desenvolvidos e com os sentidos desacorrentados, então perceberás que existe uma fonte dentro de ti da qual surgirá a fala. Após a 13ª regra, não posso acrescentar palavras ao que já está escrito. A minha paz eu te dou. Estas notas estão escritas somente para aqueles a quem eu dou a minha paz. Aqueles que podem ler o que escrevi, tanto com os sentidos internos como com os externos. 14. Tendo obtido o uso dos sentidos internos, tendo dominado os desejos dos sentidos externos, tendo vencido os desejos da alma individual e tendo obtido o conhecimento, prepara-te agora, ó discípulo, para entrar realmente no caminho. A senda foi encontrada. Prepara-te para trilhá-la. 15. Indaga à terra, ao ar e à água sobre os segredos que eles guardam para ti. O desenvolvimento dos teus sentidos internos te permitirá fazê-lo. 16. Pergunta aos seres sagrados da terra sobre os segredos que guardam para ti. A conquista dos desejos dos sentidos externos te dará o direito de fazê-lo. 17. Indaga do mais íntimo do Uno o segredo final que ele guarda para ti ao longo das eras. A grande e difícil vitória
o domínio dos desejos da alma individual é obra de muitas eras. Portanto, não esperes obter sua recompensa antes que muita experiência tenha sido acumulada. Quando chega o momento de aprender esta 17ª regra, o homem está a um passo de tornar-se mais do que homem. 18. O conhecimento que agora é teu, só é teu, porque a tua alma se unificou com todas as almas puras e com o que é mais interior. Ele é algo que te foi confiado pelo Altíssimo. Atraiçoa-o, usa de forma imprópria o teu conhecimento ou negligencia-o, e verás que mesmo agora é possível cair do elevado estado que atingiste. Grandes seres caem, mesmo estando no umbral, incapazes de suportar o peso de sua responsabilidade, incapazes de avançar. Portanto, espera sempre esse momento com reverência e temor e fica preparado para a batalha. 19. Está escrito que, para aquele que se encontra no limiar da divindade, nenhuma lei pode ser estabelecida, nenhum guia pode existir. No entanto, para inspirar o discípulo, a luta final pode ser expressa da seguinte forma: agarra com força aquilo que não tem substância nem existência. 20. Escuta somente a voz que não tem som. 21. Olha somente para o que é invisível, tanto para os sentidos internos como para os sentidos externos. A paz esteja contigo. Na vida a gente quer se conhecer cá entre nós.